Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre empatia na prática. Você que está chegando agora, separa o seu papel, sua caneta, porque será uma live muito prática, teremos alguns exercícios para a gente sair de vez desse campo teórico de só falar sobre empatia, esse conceito que a gente vem aí falando sempre, né? Mas como praticar de fato? E como praticar a empatia me torna alguém melhor? Quais são as vantagens de ser alguém mais empático? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, também com a minha convidada, Maria Ávila, do perfil Maria Maria Poesia. Então eu queria te encorajar, você que está chegando, a compartilhar essa live aí nesse aviãozinho, tá vendo? Envia para mais pessoas para avisar que já estamos ao vivo e que teremos uma live diferente, interativa, prática e que realmente vai agregar para quem estiver aqui assistindo. Eu peço também, gente, que durante a live vocês, se possível, ó, solta o dedinho aí nesse coração. Ele ajuda muito porque o Instagram entende que esse conteúdo que estamos falando aqui é relevante e ajuda a entregar a live para mais pessoas. Então, deixa aí coraçãozinho se você estiver curtindo aqui o conteúdo, tá bom? A minha convidada é a autora desse livro maravilhoso aqui, o Poemas Paridos, que é lindo. E também hoje vocês vão conhecer uma outra faceta dela como estudante de serviço social, que já tem aí bastante experiência também na área e vai compartilhar com a gente alguns conceitos, práticas, histórias, enfim. Ela tem muito a agregar aqui com a gente hoje. Inclusive, já vou convidá-la porque temos muito para conversar juntas, então ela vai se apresentar para vocês e a gente vai iniciar esse bate-papo, tá bom? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo.
corre enquanto Maria está entrando e pega seu papel, sua caneta, também para anotar alguns insights e qualquer dúvida também durante a live, vocês podem colocar aqui no chat, que vai ser um prazer se a gente souber responder cada um de vocês. Bem-vinda, Maria! Boa Ai, noite! obrigada, boa noite todo mundo que está aqui com a gente. Prazer, viu, Su, tá aqui no seu perfil. Coisa boa. Nossa, que alegria que eu tô nessa noite de te receber. Tô muito feliz mesmo, Maria. Você é muito importante, muito especial para mim, para várias mulheres, com todos os projetos que você se empenha e entrega para a gente ali com muita qualidade. Então, aqui a casa é sua, sinta-se à vontade, estou muito feliz. E para a gente começar, começa aí se Obrigada. apresentando para quem ainda não te conhece, né? Fala um pouquinho de você, dos seus projetos, dessa perfeição aqui, dessa lindeza que é esse Ah, que livro. linda. E, se possível, já leia aí alguma coisinha para a gente começar com poesia, que é a melhor forma de começar. Verdade. Bom, gente, boa noite. Primeiro quero te agradecer o convite, né? Sempre bom fazer live com você. Hoje do outro lado, né? Como sua Verdade. convidada, estou muito feliz. Estou muito realizada assim de a gente falar desse tema tão importante que é a empatia, né? Tão urgente. E quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, mandando carinho. Meu nome é Maria Ávila, como o Su falou, sou escritora, poeta, estudante de serviço social, criadora do projeto Live Mulheres. Recebo no meu perfil mulheres inspiradoras para falar sobre outras. Já te recebi algumas vezes, né? Me deu maior apoio nesse projeto. Fizemos lives muito boas. E acho que é isso, né? Estou aqui para falar para vocês sobre esse outro lado, né? Sobre esse olhar mais para a empatia, esse olhar mais para o social, para o mundo, que é distante da poesia e não é ao mesmo tempo, né? Então, Exatamente. vai ser uma conversa bem legal. E para começar, então, né? Eu separei um poema aqui, de poemas paridos, para a Hum. gente abrir a live com ele, que ele fala um pouco sobre essa escolha de ser uma pessoa mais gentil e mais empática, né? E é assim: a minha sensibilidade é escolha. Eu renuncio qualquer obrigação com o afeto. E assim, livre de rótulos, mergulho nua no amor. Eu escolho a esperança e escolho também te abraçar com palavras. Eu sigo, eu sigo, eu sigo, porque sinto demais. E assim vou voando, sem vergonha da minha asa, sem medo de estar vulnerável. Sei que cresci quando toquei o chão, quando estendi a mão para o espelho, quando falei e falhei, quando calei e fui sábia. Eu não preciso ser aceita, eu não preciso agradar, mas escolho ser gentil, escolho espalhar amor, escolho ser inteira afeto. E luto para colocar algodão em cada espinho do meu ser rosa. Prefiro perder pétalas em poesia do que seguir firme em rígida prosa. É isso, poema Ai, 28. Posso lindo! rebater Nossa, aqui. foi uma escolha maravilhosa para abrir esse momento. Vou até destacar algumas palavras, né, que você falou muito Obrigada. sobre escolha. Eu acho que é muito sobre isso também, é escolher ser gentil. A gente sempre tem essa opção de ser gentil, de ser empático ou não. Então é sempre uma escolha. Eu gostei muito de frisar essa palavra. Enfim, foi uma escolha maravilhosa ter também esse poema para abrir. Esse livro, gente, ele é inteiro maravilhoso, viu? Inclusive, frete Ah, grátis obrigada. para todo o Brasil, adquira o seu. Sim, Você também só lê falar essas lindezas, comigo. É, essas, obrigada. essas lindezas como essa que a Maria leu aqui para a gente agora. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Uhum, tudo Digam certo. aí, tá bom? Gente, Maria, já que você começou lendo esse poema maravilhoso, eu queria te perguntar se o fato de ser uma mulher que escreve te ajudou a ser uma pessoa mais empática e qual é essa relação que você consegue ver entre a escrita, a poesia, que é o gênero que você mais brinca, né? Eu sei que Uhum. você
escreve outras coisas também. Sim. Mas qual é essa relação que você consegue ver entre a poesia e a empatia? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Nossa, Su, eu acho que o ato de escrever, a gente se coloca muito no que a gente escreve, né? Tem muito da gente, com certeza, mas tem muito do outro também. Porque a gente se inspira no cotidiano, a gente se inspira nas outras pessoas, porque se fosse ficar só nas nossas vivências, esgotaria também, né? Então a gente vê muito do outro. E a empatia, ela tem esse significado de colocar-se no lugar do outro, né? E muitas vezes parece que é algo que, eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu nunca vou sentir como a outra pessoa sente. Não, nunca vai sentir como a outra pessoa sente, mas você vai se colocar. E eu acho que quando a gente vai para a arte, ela proporciona a gente, seja poesia, seja música, cinema, ela proporciona essa conexão com o humano genérico, né? Esse humano que não sou eu, não é alguém que eu conheça, mas é uma história, é uma narrativa, é um sentimento que está expresso ali naquela história, naquele quadro, naquela fotografia, né? E você se conecta com aquilo. Então você sai de você, você se vê no outro e você tem essa ponte, né? Você constrói essa ponte entre a sua história e a história de outra pessoa. Então eu acho que você escrever, como você fazer qualquer tipo de arte, né? É você também ter esse olhar mais para a arte e essa necessidade de conexão, de ver essas narrativas diferentes, e isso vai nos provocando, né? Vai nos colocando em contextos diferentes. E a poesia tem muito isso, de nos captar, né? Como Hilda Hilst falou uma vez, né? Um poema perfeito é como um soco, ele não pode ser explicado. E é muito isso. Muitas vezes você lê um poema e você se vê ali de uma forma incrível. E é um poema que foi escrito há 1000 anos atrás, que foi escrito Sim. por uma pessoa que é completamente diferente de você, mas isso vai gerando uma conexão, né? E da mesma forma, quando você lê um poema que você não entende, mas ele te causa alguma coisa, não sei se já aconteceu com quem está assistindo a gente, com você. Você lê o poema, você não entendeu completamente, né? E você sentiu alguma coisa, você se conectou de alguma forma com aquilo que o autor quis passar. Eu acho isso muito fantástico também, né? Manuel de Barros fala em uma poesia dele que, que também que muitas vezes a gente quer entender um poema, né? E aí ele fala uma coisa que eu achei muito linda, que não foi com essas palavras, mas é mais ou menos assim, que entender é parede, e a poesia é árvore. Então eu fiquei, meu Deus, é isso, né? Como é diferente essa coisa mais fria do entendimento. Super. Ah, voltou. Voltei, Eu voltei. tinha parado de escrever, mas voltou tranquilo aqui. Então eu acredito que existe muito essa relação, né? Quando você se abre para a sensibilidade também, quando você se abre para isso que é infinito, que é ser humano, né? Muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida na nossa bolha, assim, e quando a gente sai, quando a gente tem contato com alguma arte, com algum poema que dá um choque, assim, é uma coisa que vai levar a gente para outras práticas também. Eu acho que poesia e empatia estão caminhando de mãos dadas assim na vida, né? Tem esse mesmo sabor assim de sensibilidade, de beleza, né? Que é muito bonito, não no sentido da beleza, do padrão de beleza, da estética, mas a beleza da vida, né? De você estar conectado, estar presente. Então, acho que tem muito a ver. Nossa, com certeza, eu concordo muito. E eu acho também que o plus também de escrevermos na internet também abrange tantas coisas, porque a gente consegue, por exemplo, estar aqui hoje, né? Se conhecer, sendo que somos de estados diferentes, e esse interesse pela poesia, pela leitura, pela literatura, ela também cria uma comunidade, né? E aí, dentro dessa comunidade, a gente consegue ter trocas muito reais. E eu acho que a poesia ela proporciona isso, porque como ela toca em regiões sensíveis nossas e sensíveis do outro, quando essa conexão existe, ela é muito real, ela é muito pragmática, porque é o tema também da live hoje. Eu sempre gosto de trazer a poesia para esse campo da prática,
Porque é isso, Uhum. mesmo que às vezes a gente fale de uma maneira linda, né? É muito real, é muito prático, é muito palpável. Então, essa troca É, sensível, né, que a gente tem aqui, que a internet, graças a Deus, nos proporciona, é muito legal, muito bom mesmo. Por isso que eu amo muito o projeto da Lives Mulheres, porque é, primeiro que pratica a escuta, né, ativa, assim, que eu acho que é algo muito importante. A gente aprende muito a ouvir sobre outras mulheres, a conhecer outras mulheres mais a fundo, né, essas mulheres que foram aí tão importantes para nós, tanto no passado como no presente também, porque lá a gente estuda, né, sobre outras mulheres. Quantas eu aprendi, assim, vendo lives, por exemplo, pessoas, mulheres que eu já admirava, mas nunca tinha parado para ouvir sobre, sei lá, sobre a Oprah, sobre outras mulheres, Tati Bernardi, que eu já conhecia, mas ali a gente para, né, para ouvir. Então, acho que a poesia, ela libera muito isso, né? Libera muito a nossa escuta ativa. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. também. Tem outra coisa também, fico feliz, né, que você enxergue o projeto dessa forma. E outra coisa que eu acho muito bacana, né, é que muitas vezes a gente pensa colocar-se no lugar do outro, tem um pouco de egoísmo também, né, porque eu só vejo o outro quando eu estou no lugar dele. Então, assim, quando a gente vai estudar a vida dessas mulheres, por exemplo, a gente tira elas de um pedestal e a gente vê que elas foram pessoas, né? Exato. E isso conecta muito. Então eu Uhum. gosto muito desse movimento, assim, de poder aprender mais sobre os outros. Eu acho que a empatia vem daí também, dessa busca de ir a fundo, de entender, de se aprofundar, né? Porque no superficial é tudo fácil de ser cancelado, de ser rebatido. Exatamente. Foi muito bom você trazer esse conceito do se colocar no lugar do outro, porque sempre que vamos falar em empatia, às vezes já para aí, né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E assim, fim de conversa, né? Acabou. Então é muito bom a É, gente pegar isso e destrinchar e ver o que é esse se colocar no lugar do outro. Porque também eu concordo com essa sua fala de que, às vezes, dependendo da interpretação, isso pode até soar uhum, egoísta mesmo. Porque então, para eu sentir, eu tenho que necessariamente ver como é que você se sentiria se fizessem isso com você. Não é esse caminho, porque a questão não é você. Às vezes tem coisas que realmente para a gente não é importante, de fato, porque somos diferentes, né? Então tem coisas que para mim talvez não seja tão relevante e para o outro é. Então, se a gente se resumir a isso, resumir a empatia a isso, no lugar do outro é simplista demais, às vezes, e por isso que talvez dificulte a nossa prática, porque a gente também quer pensar só pela nossa perspectiva, né? E aí a perspectiva do outro não pode se resumir à nossa. Por isso que eu achei muito interessante essa sua fala, e é muito bom a gente pontuar isso aqui, né? é. Mari, já que a gente já começou a falar, né, de livros, de autores, de mulheres, você também citou Uhum. Manuel de Barros, que eu amo. Ontem eu abri a caixinha de perguntas e a Sara, eu perdi que eu não sei se ela está online, mas ela perguntou lá na caixinha de perguntas para a gente se tínhamos indicações de livros sobre esse assunto ou algum assunto correlato, porque ela fala que tem um pouco de dificuldade de estudar sobre esse assunto e queria saber se a gente tem algumas dicas. Você tem para gente, para Uhum. ela? Olha, eu separei um livro aqui que eu gosto muito, que ele não fala assim de empatia, né? Manual da empatia, não é nada disso. É A Hora da Estrela, de Clarice Ah, Lispector, que eu acho que é um livro muito intenso, assim, e de muita, que ele nos leva a essa conexão com a personagem de uma forma muito diferente, né? Porque é uma personagem que ela foge de muito do que a gente espera de uma personagem, assim, muitas vezes. Ela tem uma trajetória muito difícil, não quero dar spoiler, mas é um livro que tem uma história um pouco triste, né? E já parte de Clarice escrevendo como se fosse outra pessoa. Então, assim, é muito diferente. O livro, a pessoa, né? A protagonista é uma mulher nordestina que passa por muitas questões desafiadoras. Eu acho que é muito interessante para romper com muitas bolhas, assim. Então, eu acredito que ler esse livro com esse olhar, pensando na empatia, nesse sentimento,
Eu acho que pode ser muito interessante. Eu só consegui pensar nesse quando você comentou comigo, porque eu acho ele assim intenso e maravilhoso. Sim, não, mas ele é perfeito mesmo, nossa. É. E eu nem tinha, e eu já li, não tinha pensado nessa perspectiva que você trouxe. Então é até interessante para quem já leu em algum momento, talvez reler pensando, né, em filtrar o olhar para isso, né? E porque é sempre bom reler, Uhum, porque esse livro é maravilhoso, Clarice é maravilhosa. sim, Eu pensei verdade. em um livro que até nem foi combinado, mas tem tudo a ver com o primeiro poema que você trouxe para gente, porque é extraordinário, né? E ele fala muito sobre a questão de escolher ser gentil. E eu acho que é um livro de leitura muito Uhum, fácil, muito levinha, é bem gostosinho de ler, bem rapidinho de ler. Tem até o filme já, né? Eu sempre recomendo o livro, porque eu sim, amo o livro, mas o filme também é muito bom. E eu acho que é importante para a gente falar sobre diferenças. E quando a gente leva essas diferenças para o âmbito físico, fica um pouco mais fácil. Não sei se eu posso usar a palavra fácil. sim. Fica de fácil visualização, às vezes, para a gente entender essas diferenças, porque quando a gente leva as diferenças para esse campo emocional, de sensibilidade, muitas vezes as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender, de administrar. Então, eu acho, além de tudo, extraordinário, uma boa metáfora para a gente falar sobre diferenças na vida e da vida, né? Perfeito, Então, eu indicaria esse. Também tem um perfeito. outro que está até aqui. Eu separei. é, Tem dois aqui. É o Assim que Acaba, da Colin Hoover. Não sei se está dando para ver. É um Dá, romance tá sim. e ele fala um pouco sobre violência doméstica. Tem alguns alertas de Uhum, gatilho nele, porque ele é um pouco mais da sofrência, é pesadinho, né? Mas é em compensação. Ó, eu indiquei um levinho, gente, para começar, né? E também eu vou indicar aqui o Voltar para Mim. É dessa autora que eu não conhecia, a Laura G. Miranda, é uma autora argentina, mas é um livro que fala muito sobre se conectar com você mesma. E eu acho que esse é um dos caminhos para a empatia. O que às vezes falta sim, muito a gente ter empatia com o outro, sentir o outro, é porque a gente está em desconexão com a gente mesma, né? E essa desconexão, o estar preso em alguns pré-julgamentos, é porque a gente não superou esses julgamentos na gente mesmo. Então, às vezes, a gente julga o outro, porque, na verdade, a gente está julgando a gente mesmo. Então, esse é um outro livro que eu indico. Ele é maiorzinho, assim, perfeito. mas, cara, você lê ele muito rápido, é bem gostoso. E é uma mulher que se separa e faz um mochilão. Enfim, tem que rever muitas coisas e coisas que ela mesma julgava para ter esse encontro com ela mesma. Então, eu indicaria esses. Incrível. E é muito bom também a gente sempre procurar ler coisas diferentes, de pessoas diferentes da gente. Eu acho que esse é um bom caminho para começar a praticar a empatia Com também. certeza. Porque, assim, às vezes a gente lê muita coisas da nossa zona de conforto, no sentido, assim, de pessoas parecidas com a gente, realidades parecidas com a gente. E uma das grandes vantagens, né, de você ler é justamente ouvir a realidade de outra pessoa, conhecer a realidade de outra pessoa, né? Que é o que a Hora da Estrela faz, traz essa realidade também. E é muito legal. Perfeitamente. Deixa eu ler aqui alguns Adorei as comentários. dicas. Ó, o João aqui tá falando que Sofrência só lembrou os Barões da Pisadinha. Esse livro aí é mais pesado, viu? Do que Barões. Andréia tá aqui, sua mãe tá aqui maravilhosa, a Ana, a Bárbara, muito Beijo. obrigada. Eu vendo aqui tanto a Tá quanto a Bárbara, lembrei também que a Bárbara é agente social, a Thaisa é assistente social também. E lembrei que a gente pode entrar um pouco nessa pauta, estamos aqui falando o tempo todo sobre furar bolhas, sobre conhecer outras realidades, né? Então conta como futura profissional, né, do serviço social, futura assistente social, desde que o serviço Uhum. social entrou na sua vida, o que mudou, assim? Como isso te tornou uma pessoa mais empática? O que você aprendeu que seria legal passar aqui pra gente, que não viveu essa experiência como você viveu? Olha, eu acho que o serviço social, acho não, tenho certeza, né? Foi um divisor de águas na minha vida.
por muitos motivos. Primeiro que eu queria fazer outro curso, e aí eu não tive nota para entrar. Mari, um beijo. Ela falou que eu ouvi serviço social. É minha colega de curso aqui, minha amiga. Uhum. E eu queria fazer Menina. direito, né? Não por sonho nem nada assim, me identificava, tinha esse desejo. É um curso bastante concorrido, né? E eu não tive nota para entrar. E Sim. aí, é, eu pensei, meu sonho era estudar na UFBA, né? Que é a Universidade Federal aqui da Bahia, que é onde eu estudo hoje. E eu falei, eu não vou perder essa oportunidade de entrar, eu vou atrás de outro curso. E eu descobri o serviço social nesse caminho, gostei, falei, vou me dar essa chance de entrar aqui. E foi outra coisa, eu me descobri muito dentro do curso, tenho aprendido muito sobre mim e sobre tanta coisa, né? Mas a vivência do serviço social é muito interessante, porque assim, é, a gente entende o serviço social como assistência social, né? No geral. A gente pensa só nesse lado porque é realmente um curso que não é muito falado, apesar de ter uma importância absurda. Mas o serviço social tem atuações muito diversas. É um curso relacionado à saúde, é um curso relacionado à educação, porque você não tem saúde, você não tem uma sociedade harmônica enquanto as pessoas têm seus direitos violados, né? É um trabalho muito bacana que vai é, desde entender a conjuntura, desde atuar com ações, né, a pensar, pesquisar, agir, é muito, muito interessante, assim, eu gosto bastante. E eu acredito que entrar no serviço social me tirou da minha bolha mesmo, né, da minha vida, né, eu já tinha uma certa aproximação com algumas ações sociais, mas é uma coisa muito diferente, né, você pensar nesse lugar de caridade e você pensar no lugar do serviço social, são coisas completamente diferentes e a gente acha que está tudo junto, né? Então, quando você vai para o serviço social, você estuda a sociedade, você estuda modo de produção, você estuda psicologia social, você vai para entender realidades que são desconhecidas para você, porque a vida ela é muito diversa, ela é muito mais do que a gente vê na rua, do que a gente vivencia. Então, assim, pensar o serviço social na minha vida é pensar nesse divisor de águas, que fez com que eu saísse de quem eu era e que eu crescesse dentro do curso. Assim, eu estou na metade do curso e estou cada vez aprendendo mais, né? Posso vir aqui futuramente falar mais coisas, né? Honro e respeito muito as Com certeza. profissionais já formadas, as minhas professoras, e tenho muito carinho assim por essa trajetória de pertença, né? É um curso que te dá consciência, consciência de quem você é, de onde você está, do que você está fazendo, um entendimento para a vida que te faz pensar sempre em ultrapassar o imediato, em ultrapassar o que está posto e pensar o que é que acontece com as pessoas, pensar como as pessoas são colocadas no mundo, como o mundo tem um impacto muito grande em quem nós somos, né? Que nós não somos uma coisa só e nós estamos conectados, né? Então, assim, o serviço social veio para minha vida para mudar muita coisa, para que eu me encontrasse, me encantasse com o curso. Então, eu me sinto uma pessoa mais empática, sim, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais aberta para a vida. E eu agradeço muito ao curso por estar fazendo isso comigo, né? De me colocar nesse lugar de constante desafio, porque é muito desafiador você pesquisar a desigualdade social, você pesquisar o que acontece com as pessoas, como tem muita gente que está sendo precarizada, excluída, marginalizada, e que isso não acontece de uma forma fácil, como a gente acha que é, né? Eu acho que um dos passos para a empatia, inclusive, é a gente evitar tratar de forma simplista questões que são desconhecidas para a gente. Se eu desconheço a realidade de Suelen, eu não posso chegar e falar que a solução da vida dela é 2 mais 2 igual a 4 ou algo do tipo. E, enfim, né? Eu acho que o serviço social me proporcionou esse olhar para a vida, que é um olhar que eu acho que vale muito a pena.
de abrir o coração, abrir a cabeça mesmo, para entender, para ouvir, para se colocar no lugar do outro, não de uma forma egoísta, não de uma forma, eu vou me colocar no lugar dele, porque só vendo o meu rosto no corpo dele eu consigo entender a dor que ele sente. Não, eu vou me colocar no lugar dele, porque eu não estou acima nem abaixo dele. Eu estou na vida, né? Eu posso ter privilégios ou não, mas se é uma pessoa que está desamparada, uma pessoa que está passando por alguma situação difícil, ou então uma categoria de pessoas que passam por situações recorrentes na sociedade, o que eu posso fazer para reafirmar isso ou para ir contra isso? Né? Porque, por exemplo, a gente pensa a situação das mulheres. Então, se eu sou uma pessoa que não menstrua, né? Não só mulheres, nesse caso da pobreza menstrual, vamos pensar a pobreza menstrual, que foi um tema que está ainda em muito debate, que é preciso estar em Sim. debate no nosso país. Se eu sou uma pessoa que não menstrua e o presidente veta uma medida de apoio, né, não é bem apoio a palavra, mas um projeto, né, que vai amparar essas mulheres e pessoas que menstruam em geral, que não tem como comprar absorvente, não tem como se cuidar nessa parte tão importante da vida da saúde, né? Eu sou uma pessoa que não menstrua, em que isso mexe comigo, né? Em que isso me interessa? E aí eu penso muito por que a gente está aqui. Eu acho que isso tudo tem a ver com propósito de vida, né? Qual é o nosso Com certeza. propósito de vida? E aí eu acho que o serviço social vem muito nesse lugar para mim, de reflexão, de negar o que eu sei, né? Não assim, de uma forma irresponsável, mas, por exemplo, aí eu acho aquilo daquela pessoa, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou ver uma foto de alguém, eu vou lá cancelar aquela pessoa porque ela está querendo se aparecer, ela está querendo. Ninguém sabe o que ela está querendo com aquilo, né? Eu acho que o cancelamento é uma grande expressão da falta de empatia do tempo que a gente vive, né? É um Sim. lixamento virtual que acontece com as pessoas e muitas vezes em situações injustas e que levam a desdobramentos terríveis, né? Então, se você não tem empatia, não tem propósito, não tem reconhecimento, você não se vê como parte de algo, você se vê acima de algo, você olha como se você estivesse olhando de cima para baixo, você nunca vai entender o outro e você nunca vai conviver em sociedade de uma forma benéfica, porque nós somos seres sociais, né? Nós não somos seres Sim. fechados no nosso círculo, né? Então nós somos seres que cada ação nossa vai reverberar em alguém, vai atingir de alguma forma o planeta, outras pessoas. Então, quando a gente fala assim, parece até que a gente leva para um campo do sonho, da utopia, mas não é, né? São coisas muito simples. Um dia desse eu estava chegando em casa e eu estava cheia de compras, e aí minha vizinha saiu correndo e foi abrir o portão. Oh. E ela não é minha amiga, entendeu? Então, assim, porque é uma coisa muito simples, mas que me ajudou muito, né? Um olhar mais humano para as pessoas. É isso que tem faltado muito, né? Isso vai repercutindo em muitos níveis, no nível da nossa relação em casa, com os nossos. Ai, mas meu amigo nunca mais falou comigo, não me procura, porque ele não gosta de mim, ele tá metido, alguma coisa assim. Às vezes o seu amigo tá passando por um problema, né? Por uma questão que não tem a ver com você, centro do universo. Então, é muito Alecrincado. complicado, assim. E eu não falo isso de uma forma como se eu fosse a Miss Empatia, né? Porque tem a Miss Simpatia. Eu não sou. É uma busca mesmo, né? É uma escolha. Uma escolha você faz todos os dias, você reafirma todos os dias, você se coloca como mais forte do que os seus impulsos, né? Eu não vou tratar essa pessoa dessa forma. Será que eu vou comentar isso aqui mesmo? Entendeu? São práticas que vão te ajudando a frear os seus impulsos, a repensar os seus julgamentos. Não quer dizer que você nunca vai julgar ninguém, não existe isso. A gente é humano, né? Mas Exato. a gente vai buscar, a gente vai construindo, desconstruindo, reconstruindo.
e vivendo, né, de uma forma que vai nos ajudando, né? Thaisa colocou aqui que é uma escolha diária, e é uma escolha diária, Com né? Isso. certeza. Nossa, eu destaco algumas coisas nessa sua fala, Maria, que achei muito importante a gente frisar. Primeiro é a questão de tudo que você falou, do serviço social e de nós termos a consciência que somos seres sociais, né? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente começa realmente a entender a importância de causas que não necessariamente estamos inclusas nessas causas, né? Você citou algo muito importante, né, da pobreza menstrual, essa pauta que está aí em alta e tem que estar, concordo, porque realmente é algo muito importante. E falar sobre pobreza menstrual é falar sobre tantas outras questões. E eu lembro, falar sobre educação sexual que falta e de tantas coisas que às vezes para a gente é básico. E são coisas tão básicas para a gente que às vezes a gente transforma em um estereótipo e reafirma esses estereótipos. Então, eu acho muito Uhum. importante a gente também prestar atenção em tudo que a gente fala, por mais que, nossa, aqui, aí vem o famoso mimimi, né? Porque agora não se pode falar mais nada, não sei o quê. É porque às vezes algumas falas nossas escondem muitas coisas, né? Aquela fala ali que às vezes pra gente é tão coloquial, que é tão presente que a gente não percebe. Eu estava até lembrando de uma situação que foi até conversando com a Thaisa também, e a gente estava falando sobre essa questão que muitas vezes tem esse julgamento de, porque, nossa, a pessoa é pobre, mas também nunca vi, gente, tantos modos de se prevenir, e a pessoa vai e tem 7, 8, 9 filhos, não para de ter filho, né? Aí depois quer ter auxílio, não sei o que, do governo. E aí a Thaisa estava me contando uma situação que para mim, assim, quebrou muito essa fala, e eu sempre passo essa história para frente. Aqui em Brasília tem uma das maiores favelas do Brasil, que é o Sol Nascente. E aí ela estava contando de uma situação lá em que as pessoas, e eu acredito que se repita em muitos outros lugares, que eram as pessoas que Uhum. usavam os preservativos e lavavam e colocavam para secar e usar de novo. Então, às vezes a gente tem Meu isso muito Deus. na nossa cabeça, é muito fácil evitar, nossa, quem não sabe? Muita gente não sabe, né? Nossa, mas quem Sim. não deixa, quem não vai para a escola porque está menstruado? Muitas meninas, muitas pessoas, né? E assim, que não vão para a escola ou que não conseguem ir trabalhar, às vezes tem um uniforme e aquele uniforme sujou por falta de absorvente. Então, assim, são pautas muito necessárias, muito importantes e que elas vão além, às vezes, da gente, às vezes realmente não atinge, né? Não te atinge, mas Uhum. nesse caso desse exemplo que você citou, acho que tem uma coisa muito prática que pode fazer. Procurar algum projeto na sua cidade, no seu estado, que esteja talvez recebendo doação de absorventes para ajudar essas pessoas em situação de pobreza menstrual. Que às vezes é algo que para você não vai fazer falta e vai ajudar muitas pessoas. Então, destaco primeiramente essa fala que achei muito importante. Uhum. E também outra coisa que eu achei muito importante, já vou fazer um gancho aqui para uma próxima pergunta. O exemplo que você deu de ser da simplicidade, que às vezes não é algo surreal, é algo simples, né? E teve a situação da sua vizinha. E aí você citou algo muito importante, que é tipo, ela nem é minha amiga. É muito bom a gente falar sobre isso, porque você ser empático vai além de você ser amigo de alguém, né? Às vezes você tem que até Uhum. exercer a sua empatia com alguém que você não concorda. E a gente vive um momento de polarização, a gente vive um momento muito difícil, né? Às vezes até de conversar, ainda mais de praticar a empatia. Então, que dica você consegue dar para a gente evitar a tal da empatia seletiva? Sempre que eu falo de empatia, esse termo surge e eu até acolho essa, essa fala das pessoas de, o povo fala de empatia, mas é só empatia para o seu lado, que se vier para o meu não tem empatia. E às vezes eu ouço porque é isso mesmo, às vezes é muito difícil a gente ter empatia com quem pensa diferente da gente, né? E aí a gente acaba Uhum. virando os empáticos seletivos. Você tem alguma dica, talvez, para nessa pauta mais sensível, como a gente pode praticar empatia com pessoas que a gente discorda? Tem alguma situação que você já viveu, que talvez você queira compartilhar para a gente entender alguma história? Uhum.
Olha, eu acredito muito que, como você falou daquele livro que traz o autoconhecimento, né? E você falou disso que a gente, ai, não pode falar mais nada, mas o que é que você gostaria de ouvir, né? Eu acho que o autoconhecimento, a poesia, a sensibilidade é aceitar a nossa fragilidade. E quando eu entendo a minha fragilidade, as minhas fraquezas, eu sei que o outro tem fragilidades e fraquezas também. E que isso é normal, né? E que a gente precisa lidar com essas coisas, porque senão a gente acaba não convivendo, né? Acaba Uhum. polarizando qualquer coisa, né? E aí é muito difícil essa empatia que não é seletiva, né? Eu já fui questionada sobre trazendo uma coisa da minha vida, né? Ah, mas como assim acreditar em todas as mulheres? Como assim? Mas tem mulheres que são muito. Já ouvi de várias pessoas em momentos diferentes, né? Mas tem mulher que é machista, mas tem mulher que é. E tem mulher que é machista, mas quando eu me coloco na minha postura de eu acredito nas mulheres, eu luto pelas mulheres, o que eu faço tem a ver com isso, eu acredito na causa feminista, eu acredito que a gente está numa sociedade há muitos anos sendo subjugadas, vivendo situações de vulnerabilidade econômica, violência física, violência mental, violência sexual, coisas absurdas há muito tempo. Existem mulheres que eu não gosto, que eu não concordo, mas que eu vou ter empatia com elas, sim. Empatia ainda mais visceral, porque a gente leva para o campo da sororidade também. De tipo, eu vou acreditar nessas mulheres, eu vou dar um jeito de não. Eu não concordo com ela, ela é machista, alguma coisa assim. Mas quando você vai apontar o dedo para aquela mulher, você também está sendo machista, né? Porque talvez se fosse um homem que tivesse aquela fala, você não ia reagir dessa forma, porque ele é homem e tá de boa ele ser machista. Então, assim, eu acho que esse é o exemplo que eu lembro, e eu acredito muito que a empatia, ela às vezes tem a ver com a identificação. E isso é muito perigoso, né? A gente se reconhece em pares na sociedade, não só pares de fato, é, eu mulher com você mulher, mas aquilo que a gente também acredita ser. Eu até separei um poema de Rupi, que é outra que eu indico, que é maravilhosa, Maravilhosa. que ela fala aqui, ó, sobre essa falta de consciência, né? Ela fala assim: a representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Então, é um poema que eu gosto muito para pensar, né? Não como se a gente vivesse em clubes, em coisas separadas, mas quem nós somos, né? Em que lugar estamos, é interessante. E aí, muitas vezes, como a gente se reconhece em pares, ou como alguém é como eu, ou eu quero ser como aquela pessoa, então eu acho que eu já sou aquela pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que é mais, é, que tem uma renda mais baixa e ela acredita, ela quer muito ter uma renda mais alta e ela já acha que faz parte daquilo e ela começa a pensar que todas as pessoas que não trabalham, que não agem como ela porque são preguiçosas, porque não querem, sendo que existe todo um sistema, toda uma estrutura de exploração do trabalho que também a explora, né? Então isso é a mariposa, é a borboleta e essas questões assim, né? Então, como a gente muitas vezes se vê em pares, né? Eu sou fiel com quem é do meu, com quem eu me identifico. A gente crava essa identificação. Então, a gente acaba caindo naquela ideia do nós contra eles. Então, sempre existe uma polarização assim. A gente percebe isso muito no Brasil, principalmente Sim. porque aqui, muitas vezes, né? Na história, até na última eleição, né? Os discursos, as falas, os posicionamentos dos apoiadores do presidente, até quem foi contra também, enfim, foram muito voltadas para o campo emocional. E quando a gente cai nessa coisa do emocional, a gente perde a razão, né? Não do emocional Sim. sensível, mas aquele emocional inflamado, né? Aquele Isso. emocional da.
de que existem vilões e que a gente tem que combater, que somos nós contra eles. Isso tudo gera uma completa falta de solidariedade e de vínculo, de entender que a gente é Brasil, que a gente, né? E isso não cabe naquela questão de passar pano para as pessoas, mas de dialogar. Dialogar e ninguém é obrigado também. Se a pessoa chegou falando para você um absurdo e você não quer combater, não quer, tranquilo. Mas muitas vezes a gente vê na internet as pessoas buscando briga, né? Buscando desavença. E outra coisa muito difícil é você debater com alguém na internet. Se você se chateou com a pessoa, liga para ela, marca um café, conversa olhando no olho, né? Eu acho que esse equilíbrio está faltando muito. E essa falta de equilíbrio vem também de todo um contexto muito adverso, né? De toda uma fragilidade psicológica. Mas eu acredito que tirar a empatia desse lugar da seletividade é romper com a nossa bolha. Porque só quando a gente rompe com a nossa bolha é que a gente vai evitar essa coisa da empatia por identificação, né? Porque aí cai naquela ideia, por exemplo, existem muitas vezes ao longo da história, muitas feministas brancas excluíram as mulheres pretas e ainda fazem isso hoje, Sim. né? E não reconheceram pautas legítimas, urgentes, importantes, que deveriam ser reconhecidas, né? Não acolheram essa luta, não pegaram essa luta como delas também. E isso não tá legal. Se você se diz feminista e você não busca uma prática antirracista, você não tá fazendo nada direito. Errou em Aí algum tem alguma lugar. incoerência. É, É muito é muito importante. complicado, assim, né? Porque, por exemplo, ninguém nasce sabendo das coisas, né? Então, você está acostumado a ver mulheres falando, você está acostumado, se você é um homem, a ver homens falando, e você não rompe com isso, você não sai de si, você não se coloca no lugar do outro, né? Não tem nada mais rico do que você ver uma história, você ler um livro, você assistir um documentário. É muito interessante assistir um documentário, principalmente aqueles documentários que eles são feitos de uma forma que não é tão cinematográfica, digamos, que é aquilo, a pessoa falando o que ela vive, né? Não tem um olhar de indução para aquilo. Existe aquela crueza ali, aquela coisa bem palpável assim da vida real. Então você não vê aquelas pessoas, aqueles contextos por um olhar de alguém, você vê como são, como acontece. E isso vai te levando a refletir sobre o mundo e vai criando conexões com ferramentas que você aplica no dia a dia. Uma dica que eu dou também é um podcast que é Dicionário Feminista. E tem um episódio muito interessante que elas falam sobre privilégios. E elas estavam falando sobre uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Elas falam sobre várias questões e comentam sobre aquele totem que fica, eu acho que é totem que fala, né? Que fica com álcool em gel quando a gente vai Sim, nos sim. lugares, que agora na É. pandemia, né? Todo lugar tem. E ela estava falando como muitas vezes não é acessível para uma pessoa cadeirante, né? Nossa, Eu não tinha parado sim. para Não pensar tinha nisso também. ainda. Caraca, Como é que real. você está numa cadeira de rodas e você vai apertar naquilo para o álcool sair, por exemplo? Então, o mundo não é pensado para todo mundo. O mundo é pensado para quem governa o mundo. O mundo é pensado de uma forma simplista. E a gente precisa repensar, criar iniciativas. Tem iniciativas incríveis, como você falou, de projetos de combate à pobreza menstrual. Tem projetos incríveis. Tem pessoas com pautas muito importantes. Tem pessoas se candidatando com questões muito legítimas, né? E muitas vezes a gente consegue votar e eleger um vereador que seja, que tem uma causa bacana e vai fazer alguma coisa. A gente consegue ir aos poucos, né? Ter atitudes no nosso cotidiano também. Então eu acredito muito nisso. Anotei algumas coisas aqui. Tem outra coisa também, né? O momento político e econômico que a gente vive, né? Um avanço do capitalismo, a gente vive o neoliberalismo cada vez mais intenso, o avanço tecnológico, o aumento do desemprego. E o modo de produção também implica em ideologia, né? E qual é a ideologia do modo de produção que a gente vive? É a competitividade e a individualidade.
Então, como é que você está ali focado? Porque a única coisa que importa é você ter o carro do ano, você ter não sei quantos seguidores e não sei o que lá para ostentar. Como é que você está vivendo aquela corrida desenfreada e você vai olhar para alguém, né? Então, isso também é interessante para quem ganha com isso, né? São pautas assim que são políticas. Não aquela pequena política que é a política dos partidos, né? Quando a gente fala em Né? política no Brasil, as pessoas já pensam nos Já levam para o lado partidos também. partidário. E o lado partidário ele é interessante porque é o que representa, né? O partido tem a ideologia e tudo mais, mas não essa política que eu estou falando, aquela grande política, a política da convivência, dos interesses, né? Política tem a ver diretamente com interesses. Todos Isso. nós vivemos defendendo os nossos interesses, mas se a gente não busca o outro também, a gente não vai defender interesses comuns, né? A gente vai caminhar para uma coisa cada vez mais seca, mais individual, mais competitiva, menos empática, mais solitária também, né? E que gera muitas dificuldades. E aí tem uma poesia de Suava, que eu adoro ela, maravilhosa essa mulher. E ela fala assim que somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele, um matiz político, teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. É um trecho de um poema dela que eu adoro, que é Filhos Lindo. da Época, Não né? Eu conhecia, adoro ele. maravilhoso. Tem É alguns muito comentários bom. muito legais aqui, eu vou até trazer pra gente. Ai, que bom eu vi aqui que tinha bastante coisa. A Milka está endossando aqui sua fala e falando que a nossa zona de conforto está relacionada à tal da afinidade. Muitos princípios em nós inseridos desde a infância, por vários que passamos, nos faz praticar a empatia seletiva. E é isso, às vezes a gente pratica sem nem Sim. perceber, porque está enraizado na gente algumas práticas, alguma realidade que foi ensinada para nós que aquilo é o certo, pronto e acabou, né? E isso de certo ou Uhum. errado, esses conflitos de princípios muitas vezes dificulta a nossa escutativa e conhecer, né, outras pessoas. A Thaisa está aqui falando que ser empática também é não julgar. E falar, por exemplo, existem mulheres machistas, parece pouco, mas vamos pensar, acho que eu estou lendo fora de ordem. Assim, esse aqui, outro exemplo de empatia que podemos fazer no cotidiano é de devolver o carrinho após as compras no mercado. Amei esse exemplo. Enfim, vários Sim. exemplos legais. A Mariana está aqui também falando sobre os documentários. Ela endossou sua fala dos documentários. Eu perdi aqui como ela falou. Que dão documentários que dão devido protagonismo às pessoas que merecem. Isso é uma grande vantagem que eu vejo dos documentários, né? Principalmente esses nessa vibe que a Maria falou, que às vezes é mostrando ali o cotidiano, às vezes são documentários que talvez não tenham espaço em grandes plataformas. Está começando agora a ter, né, nos streamings e Uhum. tal, mas assim, são Sim. pessoas que talvez não teriam um protagonismo e esse documentário começa a devolver esse protagonismo para essas pessoas, porque a gente começa a se conectar, né? É por isso que a gente se conecta tanto com personagens não, pessoas de reality show, por exemplo, porque a gente se conecta com o que é cotidiano, com o que é dia a dia, né? E o documentário ele traz um pouco isso. Tu, Ah, essa fala sua me lembrou. Ah, desculpa. não, pode falar. Essa fala sua me lembrou algo muito interessante, né? Que a gente sente uma pressão muito forte, cada vez mais, dessa vida perfeita, né? A gente vive um tempo em que a rede social é importante, sim, a tecnologia também, mas muitas vezes a cobrança, a pressão, né? Esse trato do ser humano como se fosse um robô, uma máquina de felicidade, ele é muito perigoso, né? E aí, quando você vive uma vida perfeita, você busca muito isso, você não dá espaço para o que é frágil, para o que é doloroso, para o que é feio. Então, eu acredito que quando a gente vai para essas narrativas de verdade, de entrega, de autenticidade, isso nos ajuda muito também
a sair, né, desse campo fake e mais elaborado, digamos assim, da vida. Quando a gente vai para o pé no chão mesmo, para as pessoas da vida real, né, sem esse julgamento, sem essa. Eu lembro da minha primeira aula de serviço social com a professora fantástica, a professora Luísa, e ela levou uma poesia, inclusive, e ela estava falando sobre consciência de classe, né? Que muitas vezes, quando você é intelectual, você trabalha com, né, fora desse âmbito do trabalho do dia a dia, do trabalho braçal, e, enfim, você muitas vezes acredita que você não é da classe trabalhadora, né? Existe uma certa rompança, uma certa coisa assim com as pessoas que muitas vezes ocupam a academia. Eu tenho o privilégio de estudar, né? E ela falava sobre, hoje quando você entrar no ônibus, dê boa noite para o cobrador, veja nele uma pessoa como você, que saiu para trabalhar e que está voltando para casa. Enfim, eu achei isso muito legal, porque Sim, ela introduziu o nosso curso nisso, né? muito boa E essa perspectiva. consciência é muito importante, né? Muito. Porque acredito que a maioria das pessoas aqui, né, somos classe trabalhadora, né? Somos pessoas que estão lutando todos os dias na vida e muitas vezes temos essa coisa de querer ser isso, ser aquilo, ai, porque tem gente mesmo na escrita, né, que é como se fosse intocável. E isso é muito difícil, porque eu não sei como é que a gente pode casar as duas coisas, né, da empatia, do reconhecimento, se a gente não tem esse olhar para as pessoas. E tem uma frase muito clichê, né? Se você quer saber como a pessoa é, não veja como ela te trata, veja como ela trata um garçom, veja como ela trata alguém e ela se sente superior àquela pessoa, né? Porque a gente nunca é, nem superior nem inferior, é sempre sobre o que a gente sente, né? Nossa, é muito importante essa fala. Inclusive, é uma cultura e um estereótipo que a gente deve quebrar todos os dias, né? Com pessoas que geralmente ocupam o que a gente pode dizer ali de subemprego, né? A gente tem essa mania de olhar para Uhum. essas pessoas como pessoas que prestam serviço a nós, né? Então, o garçom, a babá, o gari, que são, cara, fundamentais. E às vezes a gente olha com uma superioridade porque estamos sendo servidos por eles, né? Então, assim, é até bíblico isso, tem até fala sobre que maior é aquele que serve, né? E eu acho isso lindo, porque quando você serve alguém, você está justamente abrindo mão de sua vulnerabilidade, de tudo, e você está servindo a outra pessoa. Então, todas essas pessoas, elas merecem o nosso respeito, e respeito mesmo, educação, e a gente tem que começar a olhar melhor para essas pessoas, para todas elas. Mas a forma como justamente você disse que a gente olha para essas pessoas diz muito sobre a gente também. Então até repare aí na forma como você trata essas pessoas, ou você enxerga nossa, não fez mais do que a minha obrigação. Pessoas que talvez trabalham para você, um estagiário que você tem, ai, não fez mais que a obrigação também fazer isso aqui. E se você começar a olhar diferente, né? Poxa, fez algo legal, fez aqui um pouco mais do que precisava, e começar a endossar isso, né? O pastor E Daniel estava aqui, ele é psicólogo também, e ele falou que esse tema é muito oportuno, e falou que o Marshall Rosenberg e a CNV, que é a comunicação não violenta, tem grandes contribuições nessa seara, nessa área, e é verdade. A comunicação não violenta, ela trabalha muitas questões, como a escutativa, que eu citei aqui desde o começo da live. Enfim, a gente ter uma comunicação não violenta também é uma forma de praticar a empatia. O Carlos, que também é psicólogo, está aqui prestigiando a live, falou que somos treinados a competir desde a base. Por isso, há essa percepção de que primeiro eu, se der, o coletivo. Muito propícia também essa fala. Nossa, muito obrigada a todos os comentários que estão aí, abrilhantando a nossa live, trazendo muitas contribuições maravilhosas. Depois eu vou ler mais um pouquinho. Agora, gente, quem estava no comecinho da live, eu falei para vocês sobre alguns exercícios que a gente vai fazer. Já que é uma live prática, estamos falando sobre empatia na prática, eu resolvi trazer alguns exercícios de escrita. Um a gente vai fazer junto aqui agora,
E ele é muito simples. Você pode fazer aí no seu bloquinho, mas também pode colocar aqui no chat para eu conseguir ler esses comentários. Esse primeiro se chama Destrinchando a Empatia. Né? A gente fala sempre da empatia sobre se colocar no lugar do outro. É isso, é aquilo. Mas agora eu quero encorajar vocês a digitarem aqui para mim palavras, mas em formato de verbo. Já que a gente está falando de prática, de ação, vamos colocar aqui verbos que são, ou seja, ações necessárias que a gente tem que fazer para ser uma pessoa mais empática. Baseada aqui no que a gente conversou, né, no que a gente ouviu aqui durante a live, o que você acha aí que para ser empático de verdade, quais ações a gente pode ter? E eu quero te encorajar a ir a fundo, assim, levar para a prática mesmo. Sair ali do amar. A gente precisa amar. A gente precisa ser grato. Precisa. Mas a gente não Mas ama vamos todo tentar... mundo. A gente não né? ama todo mundo, exatamente. É bom lembrar. Então, em alguns momentos a gente até tem que amar, mas fala assim, nossa, é difícil, né, gente? Então vamos levar para a prática, para o nosso dia a dia, verbos, ações, coloquem aí para mim. O que você tem que fazer? Vocês já até deram alguns exemplos aqui durante a live. Adorei. Adorei Então, que chegou aí, ó. Servir. Nossa, muito bom, e é o que a gente acabou de falar, né, sobre servir. Digam aí, Perfeito também. ouvir e silenciar. Perfeito, Mariana. Sempre que necessário. Ou seja, sempre, né? Porque sempre é necessário. Amei, amei. Ouvir e silenciar. Eu acho que ouvir é muito importante, né? A gente fala sobre escuta ativa. Eu acho que, traduzindo aqui para o nosso bom português, é ouvir, né? Porque escuta muita coisa, mas quando a gente para ouvir, para prestar atenção, para se dispor a entender, né? Digam mais aí, gente, mais palavras. Diga aí umas pra gente, Maria, para ir inspirando o pessoal. Olha, eu acho, por mais que a gente esteja falando de escrita, escrever, eu acho que não se encaixa, porque quando a gente escreve, a gente sai da gente, né? A gente vai sempre partir do nosso olhar. Mas ler, Ler. eu acho que é leitura de gente, leitura de mundo, né? Eu acho que, como Paulo Freire bem falou, a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra, né? Então, acho que ler, deixa eu ver, acho que ouvir e silenciar foi perfeito. Não, Chegou resumiu. mais um aí, ó. Resumiu. Ser presente, ser atento, se ter, se posicionar. Muito, nossa, excelentes sugestões, né? E você vê que são coisas que não necessariamente são atitudes confortáveis. Vamos nos atentar a isso, porque quando a gente fala de empatia, né, nesse campo lindo, é ser empático, que lindo. Mas às Ser vezes paciente também, né, Su? ser Ser paciente, paciente. Eu acho que a paciência às vezes falta muito. bem Teve querer, o muita seu coisa nome legal disse aí. aqui, amei. É isso mesmo, querer o bem pro outro. Por que a gente só quer o bem pra gente, né? Vamos também querer bem ao outro. Compartilhar. Nossa, a Mariana tá arrasando, viu, Mariana? Arrasou. Inspirada. Inspiradíssima. Compartilhar tudo, coisas materiais e imateriais também. Excelente colocação. Amei, gente. Compreensão, cuidado, é isso. Compreender, cuidar, posicionar, comprometer. Tá vendo aí quantas coisas estão dentro da empatia e quantas coisas práticas, né? Compartilhar, aqui a gente leva até para compartilhar uma causa importante na sua rede social, compartilhar mais com outra. A gente está falando tanto de ouvir, mas como a gente ouve se não tem compartilhamento, né? Se você não está disposto, acho que se dispor é uma boa palavra também. Se você não está disposto a compartilhar com o outro, como é que ele vai saber a sua verdade? E é compartilhar com verdade, né? É saber o que está passando aí dentro e falar para o outro, até porque às vezes a gente exige do outro uma empatia, sendo que ele não está ciente de alguma causa ou de algo que é importante para você e ele está falhando. Eu já passei por situações dessas com amigas, amigos meus, que em alguns momentos, pessoas que me amam, assim, tal, mas em alguns momentos tinham atitudes que não eram legais, atitudes gordofóbicas, atitudes que me atingiam,
Mas como a pessoa às vezes ia saber que aquilo não era legal se eu não comunicava, se eu não compartilhava, né? Então isso é muito importante Uhum. também. Você fala, olha, isso aqui me incomoda, acho que talvez não é, me incomoda por isso, por isso, por aquilo, não é legal por isso, por isso, por aquilo, né? Então, o compartilhar é muito importante, muito mesmo. Se esforçar em entender. Nossa, gostei muito, gente. Perfeito. Vocês arrasaram. Então, vocês podem até continuar mandando aí e também depois em casa listar todas essas coisas. Podem até reunir todas essas palavras. Eu vou reunir também algumas delas, vou colocar depois em posts para vocês não perderem todas essas palavras, porque a empatia é e está em todas essas ações, em todos esses verbos. Então é bem mais prático do que a gente pensou, né? Com certeza. Obrigada, gente. E agora tem um último exercício que eu vou passar para vocês fazerem em casa e depois vocês podem, inclusive, me marcar a Maria para a gente ir lá dar uma olhada e com certeza vamos amar ver. Podem fazer aí no caderninho de vocês para vocês entenderem melhor. E esse é o dicionário da empatia. Eu fazia aqui um exercício muito tempo atrás no meu perfil, que era o dicionário imaginário, que é pegar uma palavra e dar o seu significado poético, como seria aquela palavra no seu dicionário. E o desafio é fazer Uhum. isso com a palavra empatia. Né? Depois de a gente ouviu aqui na live, depois dessas palavras que vocês mesmos disseram e ouviram aqui das pessoas que estão na live também, como é que você define a empatia? E nós vamos escrever aí um significado. Para dar alguns exemplos para vocês, eu fiz duas definições aqui, para vocês já irem pensando e depois fazer e marcar a gente. Se vocês quiserem fazer aqui na hora e mandar também, eu leio já já, tá bom? Empatia. Espelho mágico para ver o lado de dentro do outro. Foi uma definição. Lindo. E a segunda é empatia. Ciranda que a gente dança do lado contrário, mas sempre de mãos dadas. Então, Nossa, perfeito. Adorei. Muito acho que bom. é isso. Às vezes a gente não soltar a mão, né? Mesmo que a gente esteja aí numa dança um pouco complicada, mas estar de mãos dadas. E é Sim. isso, gente. Amor em forma de cuidado e zelo. Amei essa definição Ai, de que lindo. Lívia. Mãe de poeta, poeta é, né? Mudando aqui o ditado. Com A certeza. Kel dizendo que amou o desafio. A Mariana está aqui falando que leu que clareza é gentileza, por isso sejamos claros. Muito bom, gente. É Sim. isso. Vamos aprender também a falar, né, sobre as nossas causas e permitir ser ouvido também, né? E E é isso, também gente. envolve muito. Ai, desculpa. Essa fala de Mari me lembrou responsabilidade, né? Ser responsável pelo que você fala. Se você diria isso para o espelho, né? Eu acredito que esse é um bom exercício também. Se olhar no espelho e pensar o que eu não diria para mim, e depois pensar por que eu diria isso para o outro, né? Então, acho que é Muito um bom bom. exercício também para a gente fazer e anotar também, escrever a partir disso. Sei que tem muito escritor aqui, né? Nossa, sim. Escritoras. E para quem não é Então, escritor, acho que escritor também escrever. E escrever depois. com Nossa, eu amei esse certeza. exercício, vou fazer com certeza. Então, gente, vamos aí, se olha no espelho e pense em coisas que você até já vamos até tornar mais prática ainda coisas que você já falou para alguém em algum momento, né? É. Repete essa fala se olhando ali no espelho, que talvez assim você consiga até Será que sentir vai um ser pouco. bom? É. Gente, né? Temos psicólogos aqui, digam aí se é uma se é uma boa. Será que vai ser bom? Não, gente, mas é sobre isso. Então, temos aí esses desafios e vamos levar para a prática tudo que a gente aprendeu, que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a ver a empatia por outras perspectivas, outros ângulos, que você consiga levar isso para o seu dia a dia, né? É isso que eu e a Maria esperamos, com certeza. E Maria, queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, né? Pela sua disposição em estar Uhum. aqui,
por partilhar com a gente os seus dons. Eu não sei se você separou mais alguma poesia sua para a gente encerrar. Se sim, esse momento é seu. Vamos lá, quero agradecer antes, né? Obrigada demais por me receber tão bem, me senti muito acolhida, muito à vontade. Adorei estar aqui, te parabenizo pelo seu trabalho, cada dia mais bonito, cada dia mais inspirador. Está sendo lindo ver a sua trajetória. E agradecer a todo mundo que fez tantos comentários aqui que eu nem consegui ler tudo. Mas obrigada mesmo. E vamos lá, né? Vamos a uma poesia para a gente fechar e seguir com poesia, né? Que é sempre muito bom, muito importante. Olha, eu tô só abrindo nela aqui. Também é uma poesia de poemas paridos, né? E, gente, se vocês ainda não conhecem o meu trabalho, estão me vendo aqui pela primeira vez, publi, convido vocês a irem na minha página, conhecer um pouco. Estou sempre muito aberta, muito disponível. E vai ser muito bom continuar trocando com vocês. E obrigada mesmo, Su, foi lindo. E vamos lá, né? Eu vou trazer um poema aqui que eu gosto bastante, que eu acho que tem a ver com o nosso tema, no sentido de começar, recomeçar, porque muitas vezes a gente é duro com a gente, né? Às vezes a gente tem atitudes difíceis, a gente já se rotula, ai, porque eu isso, eu aquilo. Mas não, a gente pode recomeçar e tentar de novo, e praticar a empatia, e praticar o amor, praticar tudo que a gente acredita, né? Que eu acho que isso é muito válido, além de acreditar, materializar o que a gente quer para o mundo e para a gente também. E ele é assim: sem começar, a folha em branco permanece ilesa, por medo da caneta riscar o branco do papel com o colorido da poesia. Sem começar, um pé não se entende irmão do outro, por desconhecer o passo. Sem começar, a semente não se aninha na terra, não se deixa nutrir e crescer, por não se abrir ao inesperado. Sem começar, a lagarta não tece o casulo, anula o voo que poderia alçar. Sem começar, o lábio não se move, a voz não salta da garganta, as palavras não se lançam ao mundo. Sem começar, tudo é linear, previsível e profundamente sem graça. O início é duro por ser alicerce, difícil por ser novidade, grandioso pelo talvez que anuncia. Comecemos então. Todo ato que beira a imensidão abriga em si o primeiro passo e não renuncia. É isso, gente. Comecem, vamos começar, Lindo. dar o primeiro passo e todos os outros, né? Mesmo tropeçando às vezes, faz parte, É. Ai, linda, eu amo né? esse demais. Eu amo esse livro inteiro, gente. Obrigada. Mas é isso, Que gente. honra. Obrigada pela companhia, pela partilha e que esse conteúdo continue reverberando aí no dia a dia de vocês. E como Maria disse, estamos disponíveis aqui para continuar com essa troca. Então continuem com a gente, tá bom? E vamos só tirar uma Obrigada, fotinha. viu? Segura seu livrinho também para a gente tirar uma fotinha para Vamos, por encerrar. favor. Segura aí o sorriso. Tá indo, tá indo. Foi. Pronto, É que isso, bom. gente. Um beijo. Até a próxima, viu? Beijo, boa noite. Obrigada. Até.